Bom dia a todos. Bem-vindos ao 19º Falando em Sucessão. Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia Kawata Abi e junto com meus sócios Rogério e Ana, que estão aí, nós três formamos a Uni, uma consultoria especializada em sucessão e governança de empresas familiares. Somos os únicos no Brasil que integram os aspectos relacionais familiares e a estruturação jurídica necessária nesses processos num método desenvolvido especialmente para tratar a sucessão. Com esse método e desse jeito, a gente já atendeu mais de 300 famílias Brasil afora. Além disso, a gente adora a nossa vida acadêmica. É uma oportunidade de continuarmos conectados a novas ideias, a outros profissionais da área, numa troca rica de conhecimento e de experiência. A Ana, ela coordena há mais de 10 anos o curso de Empresas Familiares da FGV. Todos nós da Uni somos professores na graduação e no pós lá. E além disso, o Rogério, que é chiquérrimo, é professor do Baruch College, em Nova York, e membro do grupo de estudos de Family Business do FFI, de Nova York também. Mas vamos ao que interessa, né, gente? Nosso encontro de hoje terá, como sempre, duração de mais ou menos 1 hora, e todos podem fazer perguntas pelo chat, por isso que a gente mutou os microfones, sabe? Para não ter barulho de ambiente. O Rogério e a Ana vão encaixando essas perguntas durante o nosso bate-papo, então, Cristiano, se prepare aí para interrupções. Nosso convidado de hoje, então, né? O Cristiano Ruschmann. Eu estava pensando, sabe, Cristiano, ontem, me preparando nos finalmente aqui para esse nosso evento, para saber há quanto tempo a gente trabalha junto nessa nossa parceria. Você sabe quanto tempo? Desde março de 2008. Exatamente, né? 15 anos, você acredita? E nesse tempo todo, gente, a Uni, ela foi testemunha da seriedade profissional, do preparo, da ética, da consistência e da inteligência desse nosso tão querido amigo. Cristiano é sócio fundador do Bratax, professor, advogado tributarista, competentíssimo e vai falar hoje sobre a tributação e reforma e o planejamento patrimonial. É um assunto que nos interessa muito e eu espero que todos nós possamos aproveitar disso hoje. Cristiano, será que a gente pode começar, então, com a sua fala? Vou te passar a palavra. Com você, esse tópico da reforma tributária, né, está na boca de todo mundo. Você poderia contextualizar o tema da reforma com esse nosso papo hoje sobre planejamento patrimonial? Bom dia a todos, obrigado, Cíntia, pelas palavras. Eu fico realmente agradecido e honrado, e a recíproca é verdadeira, né? Se estamos trabalhando juntos há tanto tempo, é porque admiração, respeito, né? E, e comprometimento profissional por parte da Uni com o Bratax e vice-versa, né? É recíproco. E exatamente, eu acho que a gente deve começar com uma contextualização, porque muito se fala, né, muito se especula, a reforma tributária que todos, que foi pauta, né, intensa em Brasília no final do primeiro semestre, né, até a primeira semana de julho, o que ela efetivamente fez até agora, ela ainda não está aprovada, mas ela foi aprovada na Câmara, e o que ela pode impactar no planejamento tributário, né, patrimonial, tributário e outras depois, né, na medida dos debates, eu acredito, Cintia, que no final a gente vai ter um espaço para falar especificamente de questões atuais do planejamento tributário, que não são impactadas diretamente pela reforma, mas entram no processo, na dinâmica da tributação brasileira, dos diferentes órgãos, entendimentos, jurisprudência e tudo mais. Então, acredito, e a intenção é ser um webinar bem rico em conhecimentos gerais no início e depois de temas específicos. Mas a gente não consegue falar dos temas específicos sem antes contextualizar a reforma tributária. Então, eu Isso é vou, né, eu acho que imagens falam mais do que palavras, então eu vou compartilhar minha tela com um breve PowerPoint, com algumas informações importantes para facilitar essa contextualização, ok? ok. Então, vamos lá. Todos veem minha tela, certo? Sim. Muito bem.
Então, começando, tributação em reforma e planejamento patrimonial. Por que não reforma tributária? Porque o que está acontecendo no Brasil hoje não se resume à própria reforma tributária, e assim denominada, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados agora em dezembro. Porque este é um primeiro passo e muitas outras mudanças virão a reboque dessa reforma, desse primeiro passo, por isso que esse nome consensuado, né, entre nós, Cíntia, Rogério e Ana, que é um nome mais amplo, e essa é a ideia da nossa conversa de hoje. Então, primeira coisa que é essencial, temos aqui a foto do nosso grandioso Brasil, é um país-continente, nós temos um federalismo complexo, nós temos 27 estados, na verdade 26 estados do Distrito Federal, mais de 5.500 municípios e a União, todos com competências concorrentes em matéria tributária, na verdade complementares, todos têm a sua competência, mas um tributa serviço, outro tributa mercadoria, outro tributa produto, e assim sucessivamente. E esta configuração tributária da Federação Brasileira gera toda essa dificuldade que os empresários encontram no seu dia a dia operacional tributário. Por quê? Porque você tem o ICMS, você tem o ISS e tem o IPI. Esses são os grandes impostos todos, vejam, começam com I, que são impostos, certo? E eles têm cada um sua regra, mas a grande situação fática que gera grande parte da complexidade é a tributação na origem. O Estado competente, o município competente para tributar uma determinada grandeza econômica acaba sendo o Estado da origem, não o Estado do consumo. A gente vai ver lá para frente que esse é um dos grandes, uma das grandes mudanças da reforma tributária, que na medida em que você transfere a competência tributária para aquele Estado, aquele município onde o produto ou o serviço é consumido, isso muda todo o paradigma, inclusive do Pacto Federativo. E aí veremos o que isso repercute nos outros tributos também. Então, esse é o cenário que nós temos hoje. E neste cenário, qual é a complexidade? Aqui, uma imagem mostrando as zonas de intersecção desses tributos, certo? Né? Então, o ICMS e o IPI podem incidir simultaneamente na mesma operação. Então, um produto básico não tem IPI, né? Um produto não manufaturado não tem IPI, mas mas tem ICMS. E o outro que já é manufaturado tem ICMS e IPI. E como é que eles, um calculado dentro do outro, né? Em bases, ora com o ICMS, o IPI incluído no ICMS, ora o IPI por fora. Então, é muito complexa toda essa intersecção dos dois tributos. E aí o grande vilão, todo mundo fala, não, o grande vilão é o ICMS. O ICMS é muito complexo, mas a maior complexidade mesmo, na minha opinião, como consultor tributário, é o ISS. Pelos 5.500 municípios, você tem várias exceções, existem zonas de intersecção com IPI, com ICMS, ou seja, é confusão que não acaba mais, certo? Tá? E aí são esses temas que acabam gerando grandes litígios, que o ISS deveria excluir o IPI, e aí, no caso do ICMS, você tem alguns serviços que estão no ICMS, outros que estão no ISS, se é uma operação mista, ou seja, a gente poderia fazer, não um seminário, a gente poderia fazer um webinar, a gente poderia fazer um congresso só para tentar discutir todas as variações desse modelo aqui. E para complementar, agora a tela, né, marcada em laranja, né, um amarelo alaranjado, que sobre tudo isso aqui ainda tem o PIS e COFINS. Vejam, ISS, IPI e ICMS, todos começam com isso, são impostos. O PIS e COFINS não são impostos, são contribuições sociais cobradas pela União. E qual é a particularidade? Por que são contribuições? Elas funcionam como se fossem impostos, mas contribuições pela legislação, pela Constituição Federal, são de arrecadação exclusiva da União, ou seja, a União criou o PIS e COFINS para ela se apropriar exclusivamente dessa receita. Enquanto o IPI, ela tem que repartir com estados e municípios, o ICMS é repartido com os municípios também, então é uma forma da União reservar para si essa arrecadação. Vejam, nós, contribuintes, acabamos pagando diferentes impostos, mas a razão dessa confusão está no Pacto Federativo, está no tamanho do Estado e nas despesas públicas de cada um dos entes e como eles querem repartir o bolo. Então, a confusão tributária
ela não nasce por si só, ela não tem uma auto, né, geração, ela não tem, né, ela é fruto de um problema estrutural do federalismo brasileiro. Então, a reforma tributária constitucional, ela vem corrigir, na sua essência, grande parte dessa briga, dessa disputa federativa. Não 100%, mas vem trazer novas bases, certo? Então, dito isso, eu contextualizei o que temos hoje, né, o cenário atual. E o que foi aprovado pela Câmara dos Deputados no começo de julho, e agora está tramitando no Senado. Certamente o Senado fará ajustes, mas tudo indica que são ajustes pontuais, são, né, ajustes finos, vamos falar assim, porque a espinha dorsal não vai ser alterada. Mas nunca se sabe o que virá do Congresso. Mas toda a especulação e todo o momento político econômico leva a essa confiança de que não haverá nenhum cavalo de pau aí, a coisa não vai mudar demais. São realmente ajustes que o Senado fará. E, nesse sentido, esse quadro aqui mostra basicamente como ficará a tributação do consumo no Brasil. No nível federal, o IOF continuará existindo, tem uma legislação do antigo governo ainda que, por uma convergência internacional do Brasil, né, e de uma adesão do Brasil à OCDE, que é aquele grupo seleto de países desenvolvidos, certo? O Brasil tende a acabar com o IOF, mas o IOF continua existindo em operações de crédito, seguro, câmbio e tudo mais. Aí tem o imposto do pecado. Nós colocamos dessa forma porque é isso mesmo. É um imposto seletivo que ele só vai poder ser cobrado para a União sobre produtos ou serviços que tenham uma certa nocividade ao meio ambiente ou à saúde. O único problema é que ainda não está definido o que é pecado. O pecado para um pode não ser o pecado para outro. Mas a ideia por trás disso é o que o IPI, em tese, hoje faz com cigarros e bebidas, certo? Mas será que vão tributar energia elétrica? Será que vão colocar telecomunicações aqui? Esse é um cheque um pouco em branco que não está definido, certo? Mas é uma outra competência que foi reservada para a União. E aí, percebam que tem aqui em cinza a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, que está ainda com a União, e tem o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E esta aqui é uma divisão entre União e Estados, ainda por razões federativas, mas nós, contribuintes, não perceberemos essa diferença de CBS e IBS, né? Porque quando apurarmos os impostos, eles serão iguais, na verdade a CBS vai ser igual ao IBS, nós vamos recolher, e não está muito claro, mas talvez tenhamos que recolher em duas guias de recolhimento. Um vai direto para a União e o outro vai para um Conselho Federativo de União, perdão, de estados e municípios, porque também os estados e municípios não querem deixar todo o poder deles arrecadatório na mão da União, certo? Então, isso, vejam, a tributação ela é fruto da disputa de poder e de receitas entre os entes federativos. E essa foi a forma como a Câmara dos Deputados votou. O outro projeto, havia duas propostas. Uma proposta de reforma tributária previa só o IBS, não previa a CBS, porque aí tudo ia para um fundo único e estados, União e municípios iam dividir isso. E os estados não concordaram, principalmente os estados, teve até muita colocação, né? muita evidência na mídia que o Tarcísio, o governador de São Paulo, foi lá, passou uma semana em Brasília para defender exatamente essa separação entre CBS e IBS e preservar o poder dos estados do Sul e do Sudeste nesse Conselho Federal do IBS, certo? E, Luciano, sim, nessa sua contextualização, pensando nas principais mudanças, o que é legal de falar com um cara como você é que a gente pode pegar a sua leitura, né, sim. profissional, de se empurrando todos esses impostos como uma força, sabe, um espírito atrás desse corpo, se você está vendo uma tendência na tributação brasileira. Vamos lá. Eu vejo essa reforma como um passo importantíssimo para o desenvolvimento econômico e social brasileiro. É uma reforma perfeita? Não, não haveria reforma perfeita. Mas eu diria que ela é a melhor das piores reformas que nós poderíamos ter, da forma como ela está sendo feita. Ela tem
seus pontos ainda indefinidos, mas tudo que foi colocado principiologicamente causará efetivamente uma grande revolução na forma como a tributação veio, como a tributação ocorre no Brasil há 6 décadas agora, né? Praticamente mais de 5 décadas, quase 6 décadas agora. Então, eu vejo com bons olhos. E aí nós veremos, agora os próximos slides, acho que serão bons para contextualizar, que essa mudança não é imediata. Você não consegue dar um cavalo de pau num transatlântico, certo? Você tem que fazer a mudança aos poucos, então nós não sentiremos um impacto imediato agora. Isso aqui será uma transição que começará em 2026 e vai até 2033, nós veremos. Então haverá forma e tempo suficiente para a economia, os agentes econômicos se, né, reorganizarem sem nenhum grande impacto econômico e social e na própria administração tributária. Então, ou seja, eu vejo com bons olhos, mas eu ainda estou preocupado porque tem algumas coisas que não estão definidas. Mas foi um primeiro passo importantíssimo, e aí nós vamos ver que, né, toda ação, já dizia Isaac Newton, a toda ação, né, cabe uma reação. Estão mexendo aqui no consumo, mas eles vão querer mexer também em alguns outros impostos para compensar essa mudança de arrecadação. Então, é muita mudança, vamos colocar assim, Cíntia. É difícil prever o que vai sair, mas eu acho que o primeiro passo foi importante e foi bom. Respondi sua pergunta, Cristiano, Cíntia? Sim, Tá. Cristiano, Sim, pensando em reforma, os empresários já ficam de cabelo em pé em pensar nessas mudanças, né? A grande sim. preocupação sempre é abalar a administração cotidiana e, eventualmente, até quebrar as suas próprias empresas, né? Você enxerga que uma reforma nessa magnitude tem esse potencial de quebrar empresas? Ao menos estão dizendo a todos os, né, ainda não temos a alíquota que vai, a alíquota conjunta da CBS e do IBS. Mas o projeto é que não aumente a carga tributária, certo? Então, hoje, o que se paga no total vai ser mantido, a alíquota conjunta da CBS e do IBS vão ser calibrados, estão estudando entre 24% e 27%. Disseram que se não houvesse tanta exceção para determinados setores, para produtos, para agronegócio, para serviços hospitalares, educacionais, a alíquota poderia ser menor, seria 21, 22. Mas ainda tem um pouco de especulação. O que eu vejo é o seguinte: haverá uma transição, essa transição ela comportará num aumento de custo relativo para se adequar ao novo tributo, que vai substituir os outros gradualmente. Então, durante até 2033, vamos ter os novos tributos, a partir de 2026, coexistindo com os antigos. Então, poxa, cadê a simplificação? Né? Mas só que os antigos vão diminuir aos poucos. Então, na premissa que não haverá aumento de carga, eu não tenho esse medo de quebrar a empresa. Algumas empresas que tenham créditos tributários acumulados, né, seja de PIS, COFINS, ICMS ou IPI, a transição de um regime para o outro pode resultar em um acúmulo de crédito que não vai ter muita saída, porque a proposta, inclusive, fala, se eu não me engano, em 240 meses para devolver todos os créditos anteriores. Então, o que tem que ser feito nessa transação? Tem que ser estudadas formas de desaguar esse crédito e não deixar, porque isso poderia quebrar, Ana, certo? Se ficar sentado numa montanha de crédito acumulado, mas isso, né, haverá tempo para reagir, não é na noite para o dia, assim, não vai ter nenhuma surpresa. Essa é a ideia, ok? E se vocês me permitem, a gente falou de agronegócio, uma das situações que saiu nessa versão da Câmara, mas que causou uma certa estranheza, que ainda foi dado competência para os estados criarem tributarem produtos primários e semi-elaborados, que seriam os exportáveis, né, das commodities. E isso está totalmente, um tema novo que não estava previsto. Então, para quê? Isso é uma forma de tentar compensar os estados, e a especulação política que esse é um dos pontos que o Senado iria arrumar, não permitiria que isso fosse adiante, certo? Tá? Porque o pano de fundo é criar uma fonte de receita para esses fundos estaduais de fomento. Então, vejam, no final,
nós pagamos a conta, né? Mas é tudo briga entre os estados que eles, e União e município, que eles estão se acomodando. Mas esse é o cenário hoje, o que saiu da Câmara indica nesse sentido. E vamos ver o que o Senado vai arrumar dessa configuração, ok? Se vocês me permitem, acho que agora é importante, só para a gente parar com essa fase de contextualização, falar exatamente dessa transição. Vejam, a primeira fase da transição começará em 2026, tá? O Senado Federal, ele vai definir ainda quanto será a alíquota da CBS. E o que vai ser a alíquota da CBS? O percentual necessário para substituir a arrecadação atual do PIS e COFINS e do IPI, certo? Descontado o imposto do pecado, porque o imposto do pecado vai continuar da União, senão vai aumentar a carga, certo? E a CBS vai começar em 2026 com uma alíquota de 0,9 e durante um ano ela vai ser 0,9 e depois, a partir de 27, ela já está cheia, porque tiram os outros impostos. Então, a transição federal do CBS vai ser rápida, certo? Tá? E aí, a partir de 27, já não tem mais PIS/COFINS e não tem IPI, né? Ah, eu estou cheio de crédito de PIS e COFINS, estou cheio de crédito de IPI. Vai ter que correr já desde agora, né, Ana, para não ficar com esse volume de dinheiro parado que não rende e que tem um custo importante. Aí, em relação ao IBS, o IBS ele vai continuar a 0,1, que é só uma alíquota de teste, de 26 a 29. E a partir de 29, ele começa a descer e aí o IBS começa a subir até chegar à sua alíquota, mas para compensar uma coisa com a outra. Então, ou seja, criaram um sistema que, em tese, não vai aumentar a carga tributária, certo? Qual é a alíquota da CBS? A gente já disse que não sabe. A alíquota do IBS também não sabemos, mas especula-se que as duas juntas variarão entre 24% e 27%. Certo? Tá? E, Cristiano, então é Sim. essa conta que você está fazendo, né? Se a soma desses dois novos impostos vai dar essa alíquota que você está falando de, sei lá, 27%, ela é Sim. menor do que a alíquota da soma dos impostos vigentes hoje, é isso? Ou igual, a arrecadação. Então, aí que tá, eles estão olhando pelo lado da arrecadação. Eles vão calibrar para garantir que a arrecadação continua. Qual é a diferença? Ah, mas, Cristiano, poxa, eu acho que no meu caso, do meu produto, eu vou pagar mais. É possível. Alguns produtos, alguns serviços vão ter uma carga tributária um pouco maior e outros terão uma carga tributária menor. Eles não estão garantindo que não haverá aumento de carga tributária por setores. Eles estão olhando pela economia como um todo. Eles olham a arrecadação, quanto entra para eles, certo? Mas a grande diferença do IBS e da CBS, diferentemente desse emaranhado, esse cipoal, IPI, ICMS, SS, hoje, hora da crédito, a gente não enxerga a carga tributária, certo? Um dos pontos que a própria Receita Federal, o governo, está defendendo é que este sistema de CBS e IBS, quando nós soubermos que é 27%, o nosso senso de cidadania fiscal ficará mais aguçado, porque a gente vai ver claramente quanto nós estamos pagando e o pouco do retorno de serviços públicos que recebemos por uma carga tributária de país desenvolvido. 27% de IVA, a Alemanha não tem isso, certo? A Espanha não tem isso. Mas é como o Brasil vai ter que se acomodar dentro desse tamanho, desse paquiderme estatal que nós temos, essa grande federação, cheia de municípios, cheia de estado, união pesada, alguém tem que pagar a conta, certo? Mas é isso, eles vão mirar a arrecadação e, no final, a economia, em tese, não vai ter aumento de carga no valor total, certo? Okay? Entendi. E as empresas do Simples, hein, Cristiano? Elas vão ser afetadas por essa questão? Não, porque elas estão expressamente excluídas, o sistema de recolhimento unificado delas segue, né, com aquela tributação favorecida, e isso é um dos fatores também que muita gente especulou, falou, não, vai ter inflação. Mais de 90% das empresas do Brasil, por uma estatística que eu vi alguns anos atrás, eu não sei se o número está tão preciso assim, mas é dessa grandeza, são empresas do Simples, e as empresas do Simples são as maiores empregadoras do Brasil. Elas vão continuar tributando como elas tributam. Só que aí vai haver um regime de transição, porque na hora que sai o ISS, o ICMS e o PIS e COFINS, vai entrar o IBS e a CBS em substituição. Mas, na essência, o Simples vai continuar do jeito que está, que não vai ter nenhum impacto grande, né,
vamos dizer, na grande maioria de empresas, microempresas e empresas de pequeno porte no Brasil, tá? O Aqui só Cristiano, quem fica no lucro só, presumido e lucro real. Sim, sim, só fazendo um adendo a essa questão do Simples, saiu hoje uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que as empresas do Simples, elas têm 3 vezes mais, né, empresas do Simples bem pertinho da tampa do Simples. Ou seja, para mim é um grande indicador de que tinha uma baita oportunidade de talvez elevar um pouco esse teto, de estimular o crescimento dessas empresas que acabam parando nesse teto por conta, né, de não entrar em outros regimes tributários mais ofensivos, né? Essa reforma, então, não não alcança mexeu isso. nisso ainda. Isso não foi o foco. Até deixaram o Simples de lado. Falaram assim, o Simples não é o foco dessa reforma. E essa questão de aumento do valor do Simples, isso sempre está em pauta, Rogério. Sempre isso está tramitando no Congresso, sempre existe uma pressão para aumentar o valor do faturamento do Simples. Tá? Como já no passado aumentaram o lucro presumido, existe pressão também para aumentar o do lucro presumido, mas isso é uma questão de política fiscal que vai um pouco, né? Aí é uma política não de Estado, é uma política de governo. O que a gente está falando aqui dessa reforma, efetivamente, é uma reforma de uma política de Estado mesmo. Essa reforma foi já iniciada no governo anterior e foi concluída nessa. Todo mundo até fala que existe um grande capital político do governo Lula de ter feito isso avançar, mas não é mérito só do Lula, não. Isso aqui é algo que já vem, inclusive, antes, vem da época do Temer ainda já, né? Mas que seja. E essa questão aí né, do simples, dos limites, isso aí é muito mais política de governo e vamos ver o que pode acontecer, tá? E por fim, Cristiano, sim, o Bruno Nova está perguntando do presumido, aproveitando que já está no sistema tributário. o presumido vai entrar na reforma. O presumido vai começar a pagar CBS e IBS, certo? Como é que vai ser, se vai ser cumulativo ou não cumulativo? Em tese vai ser não cumulativo, vai tomar crédito, porque hoje o PIS/COFINS no presumido é cumulativo. Você paga 3,65 sem tomar crédito. A CBS ela é necessariamente não cumulativa, então vai tomar crédito e débito, porque no presumido o ICMS já é não cumulativo também. Então, empresas do lucro presumido estão dentro aqui, estão embarcadas nessa reforma, ok? Tá? E só para finalizar essa parte de transição, isso é importante aqui, é algo invisível para nós, contribuintes, mas houve toda uma estrutura e um cronograma de transição de arrecadação, porque quando você muda a tributação da origem para o destino, há perdedores e há vencedores, certo? Haverá estados que vão arrecadar mais, outros menos. E vamos dizer, esse é o Pacto Federativo. Então, aqui é um resumo da regra de distribuição do produto do IBS e da CBS, que entre estados, municípios e União haverá toda uma transição que vai durar até 2078, que haverá essa redistribuição da arrecadação para ninguém ficar, ninguém ser preterido em nenhum estado. A Santa Casa lá do município né, do interiorzão lá de Goiás, por exemplo, não faltar recurso para ela. Esse é o espírito. Mas isso vai ser invisível. Nós, contribuintes, vamos continuar pagando, mas eles vão ficar dividindo entre si o produto da arrecadação de uma forma diferenciada até 2078. Isso é a evidência que eu estou trazendo para vocês, que a reforma tributária, da forma que foi feita, ela é, na sua essência, uma reforma do Pacto Federativo. A reforma tributária vem a reboque de uma reforma do Pacto Federativo, certo? Ok? Ó, falamos demais de coisas gerais. Eu acho que já deu meia hora, né, Cíntia? Agora a gente tem coisas já específicas de planejamento, certo? Tem alguma dúvida? Não, bora. Podemos ir. Então, eu falo novamente a frase, né? A famosa frase de Isaac Newton: toda ação comporta uma reação. Mexeram no ISS e no ICMS, os estados gritaram. A gente viu aquela nova contribuição, novo imposto sobre produtos semi-elaborados. Os estados, eu preciso disso. Então, os estados e municípios também começaram a pressionar o Congresso lá. Mas e aí? Eu também preciso mexer nos outros tributos, porque aqui a reforma tributária, ela mirou a tributação no consumo. ICMS, ISS, IPI, PIS/COFINS. E os outros impostos. Aí, a própria reforma tributária, na redação que foi dada pela Câmara, trouxe
a progressividade expressa do ITCMD, lembrando, o ITCMD é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doações, certo? Ou seja, transferências não onerosas de propriedade em razão de sucessão, a Cíntia pode explicar melhor para nós, ou doações em adiantamentos, né, de legítimas ou não, e esse é um imposto de competência dos estados. Muitos estados já têm uma progressividade de alíquota, porque o Senado Federal tem uma resolução falando que esse imposto não pode ser superior a 8%. Só que agora trouxeram para o texto constitucional que o imposto é necessariamente progressivo. Quanto maior o valor da doação ou o tipo de patrimônio doado, haverá uma alíquota diferente. O Rio de Janeiro já tem 4 a 8, o Rio Grande do Sul 3 a 6, certo? E é uma progressividade que foi sempre aceita pelo STF, mas sempre fica um pouco aquela situação indefinida. Então, agora, escreveram em pedra na Constituição que o ITCMD pode ser progressivo. O Estado de São Paulo, onde nós residimos aqui, ou acredito que grande parte resida, tem uma alíquota linear de 4%. Tem alguns diferimentos, tem algumas situações um pouco específicas, mas, né? Ah, então, Cristiano, quer dizer que daqui a pouco vai subir o ITCMD? O ITCMD pode, de ano a ano, no caso, já poderia subir até 8%. São Paulo mantém em 4%, porque sabe que, se começar a subir demais, né, perderá contribuintes, porque é muito fácil você mudar para outro estado, né, aqui no Brasil. Qual que é teu feeling, Cristiano? Vai subir agora em 2024? Porque todo ano a gente sofre, né? Se cada passagem de ano aí. Qual que é a sua sensação? Eu ouço já há muito tempo que existe essa tendência de aumento. Mas eu já vi sinais claros que, ao menos do governo atual, do governo Tarcísio, que tem um lado mais de direita, liberal, ele não pretende aumentar o imposto. Mas isso teria que ser aprovado na Assembleia, e se for aprovado, vai valer só no ano que vem, e vai ter que ser aprovado até final de setembro. Então, é aquela história. Eu gosto um pouco dessas expressões. É o famoso, frita o peixe, olha o gato, porque a gente não sabe. Cada ano pode mudar. Então, lembre-se, 8% pode subir a qualquer momento, só que eles vão criar essa progressividade, né? Ou seja, hoje temos essa alíquota. Vamos acelerar ou não acelerar planejamentos? A minha recomendação sempre é aproveite enquanto não aumentem, porque exatamente, Ana, com a pressão de perda de arrecadação ou de instabilidade de arrecadação pela questão do IBS e da CBS, então vamos trocar, né, o incerto pelo certo, vamos tributar aquilo que eu já tenho na mão, certo? É fácil para os estados, nesse caso, né, apertarem aí o torniquete e tributarem mais esse tributo. E a progressividade, por enquanto, está limitada a 8%, mas há uma resolução do Senado que pode alterar essa alíquota para 10%, 12%, 20%. Hoje estamos em 8% e tem essa previsão de progressividade. E novas leis terão que ser editadas para criar essa progressividade, tá bom? Mas é um alerta. Sim. Uma pergunta que eu ouço sempre dos clientes, que afinal de contas, né, é compreensível porque são leigos, é perguntando assim, mas Cíntia, peraí, eu posso dormir na quarta com 4% em São Paulo e acordar na quinta e é 8%? Você podia explorar isso um pouco, porque a gente fica falando aqui de 2024, né? E tem gente que pode não saber por quê. É possível o aumento da alíquota, pelo menos no estado de São Paulo, de 4% para qualquer outra dentro do ano de 2023? Não. Para poder valer a partir de janeiro de 2024, uma lei tem que ser aprovada na Assembleia e promulgada, ou seja, não sancionada, até final de setembro de 2023, porque tem algumas regras de progressividade, anterioridade e noventena, que é o princípio da não surpresa. Eu não posso acordar. O único imposto do qual a gente falou que eu posso dormir com uma alíquota e acordar com outro é o IOF. O IOF pode, imediatamente. Tá? E no caso, se eu não me engano, imposto de importação e imposto de exportação são os únicos que estão excepcionados desse princípio da não surpresa, porque eles têm efeitos regulatórios, econômicos, certo? Não tem efeitos puramente arrecadatórios. Então, para o ITCMD, tua resposta, não, esse risco não existe, mas se não olhou e não se preparou, foi dormir no dia 31/12, acordou no dia 1º de janeiro, pode ser que tenha esse aumento. Mas, claro que isso já vai ter uma previsão legislativa anterior, ok? Ok. E aí um outro ponto importante
a Câmara trouxe para o texto constitucional previsões expressas de tributação pelos estados, né, através do TCMD, de doações e heranças no exterior. Esse é um tema que está em aberto por um julgamento do Supremo, que disse que sem lei complementar não pode tributar. Então, aqui, na verdade, é mais uma questão jurídica, que a Câmara resolveu dar base para os estados, para permitir que os estados tributem essas doações, para dar maior legitimidade jurídica. Então, aqui é vamos dizer, como se diria, um ajuste formal de constitucionalidade, do aspecto técnico. Então, mas hoje ainda não se tributa bens, doações recebidas no exterior, de doadores no exterior, e heranças, né, inventários processados no exterior. Aqui eles estão, entre aspas, armando a cama para no futuro poder tributar quando vier uma lei complementar. Ok? Aliás, falando em mundo aí, se a gente falar em termos sucessórios da carga tributária brasileira comparada com o mundo afora, como que você vê isso? Como que está o Brasil nesse cenário mundial? A minha experiência, principalmente com a Europa, tá? Eu sei, os Estados Unidos é complicadíssimo desse tributo, porque ainda tem uns outros, né, de inheritance, e aí tem uns state tax, é complicado, mas eu posso dizer que, comparando com padrões europeus, a carga tributária brasileira não é alta, tá? Em termos de alíquota, e ainda não tem essa progressividade que lá tem, só que lá eles têm uma legislação muito mais inteligente, vamos falar, para permitir planejamentos tributários, sucessórios, para fazer a economia girar ainda enquanto, né, os patriarcas ainda estão vivos, assim, certo? Então, eles têm instrumentos mais interessantes e de benefícios para doações em vida. Nesse aspecto, a legislação brasileira ela é um pouco subdesenvolvida, vamos falar, mas em carga absoluta, o Brasil não é o país que mais tributa, bem de longe. Tá? O 8%, o 4% de São Paulo, que ainda é metade da alíquota máxima, realmente não causa espanto quando eu converso com os meus colegas em outras jurisdições. Tá? Ok? Aí, seguindo, outra que também causou aí uma certa comoção na imprensa, que agora o IPVA vai incidir sobre embarcações e aeronaves não de transporte público, certo? Que hoje o IPVA só incide sobre veículos terrestres, mas embarcações, então lanchas, iates que sejam e jatinhos vão passar a pagar, e de novo, estão dando munição na mão dos estados, que estão preocupados em perder o ICMS, certo? Que é a grande fonte, o maior imposto da Federação Brasileira hoje é o ICMS. Então, sabe, é o toma lá da cá. Deram aí mais um recurso para o Estado tributar, certo? E com progressividade de alíquotas. Cristiano, ano que vem, já vai ter que pagar IPVA sobre embarcações e aeronaves? Depende se, quando o Senado aprovar, né, essa PEC, se ela vai ter que de novo passar pela Câmara, e os estados vão ter que editar leis ordinárias prevendo exatamente essa incidência e dar o valor, né, o valor venal e como é que vai ser feita essa arrecadação desse imposto. Então, não é certeza, não é que preciso vender meu iate, preciso vender minha aeronave porque ano que vem eu vou ter que pagar. Ainda não, mas saibam que já, né, apontou na reta. Isso aí vai ser fatal. Dificilmente isso aqui não vai passar no Senado, ok? E, por fim, o IPTU, houve uma flexibilização do IPTU. Isso aqui eu acho que é o que pega todo mundo, porque o que acontece? O IPTU ele incide sobre o valor venal, sobre o valor de mercado. Mas como é que esse valor de mercado ele é fixado? Hoje ele ainda depende de uma lei das câmaras municipais fixando esse valor. E isso acaba gerando sempre disputas políticas, né? Dependendo do prefeito, da Câmara e tudo mais. Agora estão flexibilizando, dizendo que o valor venal de mercado pode ser estabelecido por decreto do Executivo, sem passar pelo Legislativo. Certo? E na hora que levam isso para a Constituição, você não tem como discutir. Eu, pelo menos, não vejo como discutir judicialmente. Certo? Então, isso pode, mas, de novo, a emenda constitucional tem que ser aprovada, então pode ser que, ano que vem, os prefeitos já aproveitem essa deixa e já via decreto
já reajustem e adequem as bases de cálculo do IPTU. Tá certo? Isso que é, né? A gente estava falando de tendência no começo do nosso bate-papo aqui. O que eu sinto é como se fosse uma mola propulsora que é a sede de arrecadação, né? Então, tudo indica que os caminhos serão trilhados, lógico, a depender de todo o processo legislativo, das fases de transição, mas que o que está por trás disso é sempre uma sede arrecadatória, uma vontade de achar meios de aumentar as contribuições, né? Exato. Enquanto não houver uma reforma efetiva do Estado brasileiro, não haverá redução de carga tributária. O que nós fizemos agora foi uma reforma do Pacto Federativo para redistribuir o bolo. Mas o bolo nunca vai diminuir enquanto a fome do Estado continuar desse tamanho. Tá claro? Tá claríssimo, claríssimo. Tá? Deixa eu aproveitar aqui que eu já te Sim. interrompi. Sim. Tem uma pessoa que não pôde comparecer aqui hoje, a Luciana, e eu prometi que eu ia fazer uma pergunta para ela que é bem específica, então te prepara aí. Tá, vamos lá. Tem aquela questão de quando você faz uma doação, e eu estou voltando um pouco, né, para falar do ITCMD, Sim. quando você faz uma doação, você pode recolher apenas 2/3 do valor quando você faz com reserva de usufruto. Querendo dizer, então, que quando o usufruto se extinguir, você complementa o pagamento do ITCMD que você só fez na fração de 2/3, né, no momento da doação. Como que você vê isso, Cristiano? Você vê risco, você vê vantagem? Você geralmente vai por esse caminho? Primeiro, isso é uma disposição do Estado de São Paulo, certo? São Sim. situações, né? Porque isso, cada estado tem sua regrinha, e no caso, é uma forma de São Paulo estimular as doações em vida, certo? Né? E o que acontece, tem um posicionamento da Receita Estadual, da Secretaria da Fazenda, muito firme, dizendo efetivamente que esse 1/3 que fica para depois, ele é devido no momento da consolidação da propriedade. Porque poderia se dizer, não, eu pago 2/3, depois lá, já que eu não preciso levar registro, não preciso fazer nada, né? Porque já se consolida, eu, entre aspas, fico isento deste 1/3. Eu reduzo de 4% para 2,66%. Só que a jurisprudência não está muito boa, a Receita Estadual vem ganhando disputas, e a minha recomendação sempre é a seguinte: se inclusive existe uma doação e cujo bem pode efetivamente vir a se valorizar no futuro, existe uma tendência de valorização, é mais barato, certo? Já pagar os 2/3 mais 1/3 imediatamente no momento da doação com reserva de usufruto, porque na verdade é uma opção, você pode optar por postergar o pagamento, até para evitar discussões futuras, porque uma das discussões também é o seguinte: eu vou pagar 1/3, mas eu pago 1/3 sobre o valor do bem na data da doação ou o valor do bem na data da consolidação da propriedade. Imaginem que sejam ações de bolsa. Na hora que foram doadas, elas valiam R$ 10, e aí lá na frente, quando consolida a propriedade, valem R$ 100. E aí? Certo? Então, é uma discussão, e é aquela frase minha muito que, infelizmente, é assim. Então, qual a tua recomendação, Cristiano? Depende, vai depender da circunstância, mas se eu antevejo uma possível valorização, eu vou falar, olha, melhor já pagar, porque você paga menos, vai dar menos confusão, porque a Secretaria da Fazenda, ela também tem um intercâmbio de informações automático com a Receita Federal, e faz com que eles cruzem informações, e é aquela questão hoje em dia com inteligência artificial, machine learning, cada vez eles vão conseguir detectar evidências e vão fiscalizar. E a Secretaria da Fazenda de São Paulo vem distribuindo intimações para torta direita, cruza o imposto de renda sobre doações, sobre transferências patrimoniais. Então é difícil escapar, e talvez aquela história, melhor pagar 3/3 agora já sobre um valor menor do que correr um risco de ter uma grande discussão de um valor muito maior de 1/3 no futuro. Não sei se você concorda comigo, Cíntia, você está na linha de Eu frente aqui concordo também. totalmente, eu concordo totalmente. Assim, a gente tem feito, né, casos juntos, Unibratax, e quando a gente pensa na possibilidade de aumento do bem doado, do valor do bem doado, ou até, né, a questão da alíquota, então a gente está numa Exato. alíquota de 4% Verdade. agora. E Sim, aí, na hora da extinção do também. usufruto,
vamos estar em 8, aí vai ficar essa discussão se é 4, se é 8. Se eu estou em Perfeito. 4 agora, eu acho que assim, salvo alguns casos, mas aí é uma coisa pessoal, né? Salvo alguns casos, eu prefiro garantir os 3/3, os 4% agora, do que ficar discutindo depois, sabe? Perfeito. E bom ponto, da alíquota. A gente falou de possíveis aumentos de alíquota, eu esqueci de mencionar. Estava preocupado com a base, mas é a base e a alíquota. Você está certo, é perfeito. E aí, só aproveitando a carona do ITCMD, a gente comentou também, né, outro dia, que está tendo autuações, estão havendo autuações fiscais de casais que buscam aquela isenção de 2.500. Para quem não sabe, gente, o ITCMD ele tem algumas hipóteses de isenção. E uma delas, e a que o pessoal mais gosta, é que se você doa uma quantia de até, vai me corrigindo aí, Cristiano, de até 2.500 UFESPs, portanto, estamos falando do estado de São Paulo, 2.500 UFESPs, de um doador para um donatário no mesmo exercício fiscal, você está isento do recolhimento dos 4%. 2.500 UFESPs deve dar quanto? Uns 80 pau? Sei lá. 70, e agora eu não lembro de cabeça, mas é alguma Deve coisa em dar uns torno 80 mil entre reais. 70, mais ou menos. Vamos chutar um valor médio de 70, mais ou menos. 70 mil. E aí, o que a pessoa faz? Para poder passar dinheiro e doar para os seus filhos, um casal que é casado pelo regime de comunhão parcial, comunhão universal, ele pega 2.500 do pai e 2.500 da mãe e dá 5.000 FESPs para aquele filho comum. E está tendo autuação fiscal, né, Cristiano? De falando, não. Aí está vendo uma simulação, né? Estão querendo passar 5.000 para o menino, se aproveitando de serem 2 CPFs diferentes. E tem um pronunciamento da Secretaria da Fazenda formal, porque eles falam, olha, um casamento em comunhão parcial de bens ou comunhão universal, o patrimônio é único, então você não pode separar. Então, só em casos de separação total, né, de regime de separação total, aí esse planejamento funciona. E como é que a Receita Estadual está pegando? Cruzando dados com a Receita Federal, certo? E vem intimação eletrônica e dando uma possibilidade da pessoa se regularizar, certo? Cristiano e Cíntia, eu só queria dar um alerta aqui. Há expectativas dos participantes de comentários sobre tributação de dividendos, e a gente está chegando quase ao final do encontro, então deve estar Então, no vamos lá. radar de vocês essa exploração desse tema, né? Então vamos. É o último tópico aqui, holdings patrimoniais. O que nós temos em relação a holdings patrimoniais, porque dividendos são lucros divididos por uma sociedade. Então, estamos falando de holdings patrimoniais na sua essência ou de empresas operacionais. Deixa eu pontuar rapidamente aqui. Nós temos 3 temas atuais que não têm correlação direta com a reforma tributária, que são temas que já estão em discussão em paralelo com a reforma tributária do consumo sobre a qual falamos no início. Então, rapidamente, existe uma grande discussão que está acalorada, principalmente na Prefeitura de São Paulo, da questão da integralização de imóveis situados no município de São Paulo ao capital social, porque, em tese, você tem uma imunidade quando a empresa não é imobiliária, só que a Prefeitura de São Paulo vem com um posicionamento muito restritivo, dizendo que eu só poderia ter a imunidade se eu, por exemplo, integralizo um imóvel para que sobre esse imóvel eu construa uma indústria que vai gerar emprego, vai gerar renda. Ou eu vou construir uma loja que vai distribuir, sabe? Não, só colocar um imóvel dentro de uma sociedade para fins de planejamento sucessório. A Prefeitura de São Paulo vem de uma forma agressiva, acusando inclusive de abuso de planejamento tributário essa questão. Então, isso aqui é muito pano para manga, isso aqui é um tema acalorado que está muito em evidência, mas é um ponto de atenção, certo? E essa é uma posição que vem ganhando força na Prefeitura, tá? Nos últimos anos. Isso aqui não estava sequer no radar, eles mudaram, por quê? Exatamente, precisam arrecadar, né? A fome do leão não é insaciável, eles precisam, de alguma forma, tirar esse recurso de algum lugar. Aí, outra situação que vai impactar dividendos de offshores, de holdings patrimoniais no exterior, está em tramitação a medida provisória 1171 no Congresso, que muda radicalmente as holdings patrimoniais no exterior, as offshores detidas por pessoas físicas, que até hoje sempre tributaram pelo regime de caixa, ou seja, quando efetivamente o dinheiro era sacado ou utilizado, dividendos efetivamente pagos, né, Rogério?
aí vai mudar esse regime se aprovada a medida provisória. Hoje de manhã eu li no jornal que existe uma especulação, o Congresso lá tentou jogar uma medida provisória dentro da outra, o Lira falou que não, aí o Haddad falou que sim, e ninguém sabe o que vai dar essa medida provisória aqui. Já é a terceira vez, isso já tentou ser feito no governo Temer, acho que no governo Dilma, depois no governo Temer, e agora pela terceira vez, e nenhuma vez passou. Por quê? Porque eu acredito que os próprios congressistas têm as suas offshores e não querem tributar as suas offshores, né? E, por fim, tributação de dividendos. Já também vem há muito tempo diferentes projetos de lei, discussões em mudar a tributação empresarial brasileira. Isso sobre o lucro empresarial. Isso não tem nenhum impacto com a reforma do consumo lá da CBS e da IBS, ok? Em paralelo. Porque querem adequar a tributação brasileira a padrões internacionais. Nós pagamos hoje 34% no lucro real e no lucro presumido, também a alíquota é 34% sobre uma base presumida, mas a alíquota é de 34%. No lucro real é 34% sobre o lucro, no presumido é 34% sobre uma base presumida do faturamento. Ah, mas daí a tributação sai menor, mas por conta de uma base presumida. A alíquota é 34%. Então, o projeto é reduzir a alíquota de 34% para 26%. E, concomitantemente, passar a tributar a 15% de dividendos. Cristiano, isso aí vai aumentar muito a carga. Não tanto. Eu até ponho o cálculo aqui para vocês. Vai aumentar de 34 para 37,1. Por quê? Você vai pagar 26% sobre o seu lucro, vai sobrar 74, 15% sobre 74 dá 11,1, 26 mais 11,1 dá 37,1. Aumenta a carga? Aumenta, mas não é algo, né, totalmente um grande solavanco. E isso tem um apelo econômico interessante, porque faz com que o dinheiro, a ideia é que o dinheiro fique dentro das empresas, certo? Porque tem algum custo de você tirar dinheiro das empresas. A consequência disso, que muita gente na Receita fala, é que vai começar a voltar aquela história de jogar despesas pessoais dentro da empresa, mas daí né, é uma questão que a Receita Federal vai ter que agir para coibir esse tipo de coisa. Mas essa reforma, essa tributação dos dividendos, está, inclusive, mencionada na reforma tributária, mas é aquelas normas programáticas, que o governo deve mandar uma proposta em 6 meses, mas isso também ainda não passou pelo Senado. Só que eu acredito que, passada a reforma tributária este ano no Congresso, ano que vem vai ser o ano onde esta questão da tributação empresarial, de redução da carga de 34 para 26 ou 25, que seja, e tributação de dividendos, vai ganhar força, tá? Então, eu metralhei aqui, eu falei muita coisa, mas para não deixar nada sem a devida, vamos dizer, né, a devida explicação, que eu acho que esses são os principais pontos que têm que ser trazidos, que é o momento que a gente está vivendo atualmente, ok? Não, mas está ótimo, né? A questão. Acho que você até pode compartilhar a tela, né, Cristiano? Exato. Sim. Tá ótimo, né? A abordagem dos temas aqui. E sabe do que eu lembrei? Eu ia falar na minha época. Na época em que eu estudei, havia tributação de dividendos no Brasil. Sim, até 96. Você também, porque a gente tem a mesma Sim. idade. Então, quando eu aprendi o que era dividendos, eu aprendi sabendo que eles eram tributados. E aí, depois, a partir de uma determinada data, foi no meio da década de 90, né? Isso passou a ser isento de tributação. Então, se a gente olhar de novo, né, eu estou muito internacional hoje, mas se a gente olhar num contexto mundial, comparando o Brasil a outros países, lá fora também, né, tem muito país que é tributado e a justificativa de existência dessa tributação é justamente o impulsionamento da própria economia, com a manutenção do dinheiro dentro das empresas em termos de reservas e reinvestimentos, ao contrário da distribuição de dividendo que vai para o povo, né, vai para o bolso do povo e gasta. Então, se a gente pensar ali no contexto histórico, há uma grande probabilidade, né, de voltar. Tem vários países que eram tributados, passaram para isenção e alguns anos atrás voltaram à tributação. É assim mesmo, Cristiano? Exato, mas aí existe muita especulação, inclusive num primeiro projeto que foi aprovado pela Câmara do governo Bolsonaro, né, que foi um projeto do Paulo Guedes, que ficou estacionado. Aí vão ter exceções, por exemplo, de novo, as empresas do Simples não vão tributar,
aí o lucro presumido até tal limite sim, até tal limite não, aí vão ter sempre algumas exceções, mas o vetor econômico é exatamente esse que eles estão defendendo. Eu preciso onerar menos o lucro empresarial para as empresas terem mais capital, né? E porque senão você onera 34%, certo? Né? Então a ideia é essa. E o Brasil, ao fazê-lo, vai conseguir se nivelar a uma tributação global, porque hoje em dia a tributação empresarial, na grande maioria dos países desenvolvidos, na Europa, Estados Unidos e Ásia, tudo, está tudo em torno de 25% mesmo. Aí tributa dividendos. E um último ponto, que aí eu só quero ver como é que vai ser, também já tem muita pressão política para que os dividendos só sejam tributados no nível do último acionista. Então, ou seja, se você Isso tem uma que eu ia holding perguntar. patrimonial, exato, para não haver essa acumulatividade, senão mata, né? Você paga 15 aqui, 15 ali, mas isso tudo está em aberto. Mas isso já falaram, olha, eu quero, né? Então tem uma holding patrimonial com várias empresas embaixo, isso só no momento que distribuir para o efetivo último beneficiário em cima ou para o exterior também, né? Quando hoje até o Brasil hoje, dividendos de empresas brasileiras não são tributáveis, inclusive quando você paga para residentes em paraíso fiscal. Isso é algo que a comunidade internacional põe a mão na cabeça e fala: Brasil, como é que você faz isso? Você faz uma arrecadação tão forte em outras coisas e aqui você deixa isso passar? Porque é uma questão de política, que em 96 mudou e agora eles estão revisitando. Eu não me preocupo, vamos dizer, eu não tenho medo dessa reforma da tributação empresarial, sempre quando eles reduzam efetivamente a tributação dos 34 para 26 ou 25, alguma coisa assim, entendeu? Ah, Tá? Ah, vou tributar dividendo e continuo tributando a 34. Aí é pânico, terror e pânico. Mas não é isso que está colocado até hoje, ok? Vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Certo? isso que você falou a respeito das holdings é super importante, porque assim que começou a se falar a respeito de tributação de dividendo, as primeiras perguntas, principalmente naqueles sistemas que a gente sempre vê e faz, né, em reorganizações societárias, às vezes por uma questão de complexidade mesmo da estrutura, a gente tem várias camadas, né, de holdings. Não para complicar, não para ser arrojado, mas porque precisa mesmo. Exato. Então, a gente tem holdings controladoras, a gente tem holdings de núcleos familiares, e aí, se a cada pulo de cada andar de holding tivesse uma segurada aí de 15%, ia Não, chegar aí lá não. em cima pelado, sem absolutamente nada. Né? Não. Isso, pelo menos, no projeto, quando ele tramitou no governo Bolsonaro, já houve uma pressão, né, muito Terrível, eu forte para lembro. falar, não, peraí. No É. último, quando ou sai do Brasil, ou quando vai para o efetivo beneficiário, entre empresas, não, né? Certo? Então tá. Nossa, esse Exatamente. esclarecimento, eu queria só mencionar que esse esclarecimento que o Cristiano fez sobre a questão da tributação de dividendos, né, só reforça a importância de eventos como esse, porque muita gente faz leitura de jornal só pelos títulos, né, e a gente começa a ficar assustado, porque fala, poxa, vai haver uma incidência de 15% sobre dividendos, mas tudo que eu já pago, isso daí vai para 50%, né, assim, se fosse essa a conta, gera um pânico total. Então, esse tipo de evento ajuda a gente a mergulhar um pouquinho mais, né, no detalhamento das propostas que estão em andamento aí, para que a gente não se desespere e que a gente tenha capacidade de se planejar com antecedência, entender bem, se aconselhar devidamente com especialistas para, né, assegurar a continuidade dos seus negócios, que no final das contas é o que todos os presentes aqui querem, né? Perfeito. Exatamente. Isso mesmo. Bom, Temos gente, muitos agradecimentos aqui no nosso chat, muitos comentários de que foi bem esclarecedor, que você é muito didático, Cristiano, que foi muito direto ao ponto e Não, mas as perguntas foram boas. Eu adoro quando as perguntas, né, instigam e esclarecem, certo? Então, parabéns a todos os questionadores e principalmente a Cíntia, né, Cíntia? meu querido, olha, eu só tenho a te agradecer, eu, o Rogério e a Ana, por você primeiro ter aceitado tão rápido o nosso convite, né? Falando, não, vamos embora, vamos fazer tal. Sempre tão claro, tão direto, né? Tão didático também, como foram os comentários.
A gente te agradece muito, que esse seja mais uma coisa que fizemos juntos, né? E que venham outros eventos como esse que a gente possa fazer ao longo das nossas vidas aí profissionais. Só eu tenho que agradecer, e eu acho que a gente pode até colocar numa agenda sempre entre agosto e setembro de cada ano, porque é o momento onde tem as definições e haverá, né, a questão da anterioridade, manter sempre um evento para falar de atualidades tributárias, o que está acontecendo. Ótima ideia. Eu não sei nem se eu te contei. O pedido para a gente falar de tributos para ser o próximo tópico do Falando em Sucessão foi dos nossos clientes. Então, Porque a gente sempre diz que os clientes podem e devem nos mandar, né? Porque a gente está no 19º Falando em Sucessão. Então, a gente vai pedindo também temas que sejam de interesse dos nossos clientes, para que a gente explore com um convidado. Então, quando o pessoal fala assim, bora, vamos falar da reforma, vamos falar dos tributos do planejamento, é óbvio que a gente pensou na hora em você e você aceitou prontamente, não, e a ótimo. gente agradece. Mas Tá? vamos Então, olha, aproveitando, periodicamente, eu acho que é isso. Eu acho que é importante manter isso, né, numa periodicidade de uma vez por ano, pelo menos a gente tem que se encontrar. E vai ser um grande prazer e é um grande exercício também de atualização. É importante ouvir também, ter essas demandas, né, essas questões. Desculpa, Faia. como a nossa área de marketing sempre nos pede, né, liderados ali pela Andrea, os participantes que desejarem colocarem ali no chat sugestões de temas para a gente colocar nos próximos encontros. Então, a questão tributária veio por conta disso, então vocês fiquem à vontade agora, né, nesse encerramento de colocar suas sugestões. E o próximo Falando em Sucessão, quando é? Dia 20 de setembro, Ana. Então, no dia 20 de setembro, a gente faz mais um. Eu acho que esse ano ainda dá para fazer mais um, né? Além do dia 20 de setembro. A gente sempre pede aqui para que nossos clientes, nossos parceiros, nossos amigos continuem nos seguindo nas redes sociais para saber dos próximos eventos, para saber o que a gente anda fazendo. E a gente agradece a todos aqui, viu? A presença, o prestígio. Tem gente que vem em todos, né, Rogeriana? Tem gente que aparece em todos os nossos eventos. E a gente agradece muito o carinho e o prestígio aí que vocês nos dão, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima, gente.